O que é a família tradicional? Nada mais é do que a composição familiar convencional que está presente há milênios na humanidade, que é considerada pelo pai, mãe e filhos. Ou, em algumas situações, o modelo mais ampliado, onde você tem os avós, os pais e também os filhos. Essa composição é conhecida como a família nuclear, uma família fechada em si, com os seus estilos de vida, as suas formas de pensar, as suas regras internas e as suas previsões do futuro. Uma família nuclear nada mais é do que uma pequena cápsula fechada, onde ali dentro aquela família tem o seu próprio sistema, entre aspas, a sua própria sociedade, certo? E é exatamente por isso, exatamente pela família nuclear ser fechada em uma cápsula, que ela representa uma ameaça aos modelos de funcionamento atuais. Veja, vamos com calma. Perceba que até mesmo em regimes autocratas terríveis, a família nuclear sempre esteve presente. Sempre houve o foco de resistência maior da humanidade, que é uma mesa onde uma família está reunida se alimentando e conversando. A maior resistência contra a opressão de um governo ou de qualquer pessoa que queira dominar seres humanos é a família, visto que a família representa uma blindagem muito forte, onde naquele núcleo, entre pai, mãe e filhos, ninguém consegue se meter e ninguém consegue criar uma verdade ou pregar alguma coisa. Só que é claro, né, essa verdade já foi descoberta, né? O Estado, o governo, as corporações já perceberam isso, já perceberam que é por conta da família que eles não conseguem ampliar as suas capacidades de controle. Então, quando perceberam isso, eles começaram a trabalhar para desfazer o funcionamento familiar. E eu vou explicar com calma isso agora, porque eu sei que parece conspiratório, eu sei que parece só um cara velho querendo defender o estilo de vida dele e ir contra os outros estilos de vida. Não é nada disso. Eu sempre disse aqui nesse canal que você pode fazer o que você quiser da sua vida, eu não tenho nada a ver com você, desde que você não me encha o saco. Então fique à vontade para seguir a sua vida, tá tudo bem, tá? Mas vamos lá. Olha só que interessante, né? O Estado, o governo, melhor dizendo, né, essa concepção entre aqueles que governam o Estado, de certa forma, eles entenderam que as políticas, antes de mais nada, elas dependem diretamente da capacidade de fazer o indivíduo acreditar na política, certo? Você só segue leis, você só obedece o Estado porque você acredita no Estado, porque você respeita a sua autoridade. E a família, ela é um foco de resistência contra isso. É na família que existem o surgimento de ideias que são anti-estatais. Então, naturalmente, o Estado está anos-luz à nossa frente e ele entendeu. Precisamos começar a desfazer esse modelo familiar para que nós possamos penetrar mais profundamente na mente humana e conseguir obter maior controle da mente humana. Então, ao longo das últimas décadas, o Estado começou a criar uma série de estratégias diferentes para isso, para começar a desmembrar esse modelo familiar para entrar mais profundamente. Agora você pode dizer assim, mas como assim, Júlio? Para que o Estado quer? Que loucura é essa? O Estado não quer controlar o tempo todo. Vamos por partes. Veja, qual é o papel do governo? Qual é o papel do Estado? É geralmente governar objetivando o bem maior, né, o bem-estar coletivo, certo? Para fazer isso, ele precisa ter poder, ou seja, é por meio do poder que ele consegue criar estratégias públicas para poder conduzir a população do jeito que for mais conveniente para o bem-estar maior, certo? Existem duas formas diferentes do Estado obter poder. O primeiro é feito para o curto e médio prazo, que é por meio da força. O Estado tem em seu domínio a capacidade de apontar uma arma para você e se você não obedecer, você morre. Ele pode fazer isso, certo? Ele tem armas suficientes, ele tem um contingente suficiente para ganhar de você na força. Essa é a primeira alternativa. Entenda que o uso da força para o Estado, ele vem a um alto custo, porque ele não se mantém. Não dá para você ficar muito tempo usando a força contra o povo, porque hora ou outra você vai ser derrubado. Então, o Estado precisa de uma segunda raiz de poder, que é uma das mais importantes e mais interessantes, porque ela previne o uso da força, que é a informação. Quanto mais o Estado sabe da população, quanto mais ele sabe de você, o que você tem, o que você não tem, o que você comprou, o que você não comprou, quantos filhos você tem, se você já tomou as vacinas que você tomou, se você já foi para a escola ou se você não foi, se você morreu ou não, enfim.
quanto mais dados ele tiver sobre você, mais ele consegue criar políticas para poder abraçar e enraizar você de uma maneira mais sutil, para que ele não tenha que usar a força e poder controlá-lo. Então, a tendência do Estado é sempre buscar por maior quantidade de informações para obter maior controle seu. Um exemplo claro, moderno, o Pix, por exemplo. O Pix ele surgiu para poder facilitar a sua vida, né? Ele surgiu para, agora você vai lá comprar um picolé de R$2, antes você tinha que levar o dinheirinho, agora você vai lá e faz um Pix pro cara. Poxa, facilitou a vida, né? Claro que facilitou a vida, mas por outro lado, agora o Estado sabe que você comprou o picolézinho lá do seu José. E o seu José também avisou para o Estado que ele vendeu um picolé para você. Então eu sei que parece bobo, mas essa microtransação, essa pequena coisa que antes era feita de forma informal, já está sendo dominada também a nível estatal. Então entenda que quem quiser mais referências teóricas, eu recomendo que você pesquise sobre o panóptico de Bentham ou sobre a sociedade de controle de Deleuze, tá? Esses dois vieses diferentes vão mostrar essa tendência do Estado de buscar por mais controle. E entenda que aqui eu não estou dizendo que o Estado é malvadão e ele quer matar todo mundo. Não, é porque é o comportamento natural desse organismo. Assim como um leão naturalmente vai matar as zebras na savana, o Estado vai se expandir para dominar e controlar. É a natureza convencional desse Estado, certo? Então, o Estado é a primeira coisa que percebeu que esse negócio de família está dando problema, né? Então, a grande vantagem do Estado e não do governo, né? Existe uma diferença clara aí. O Estado é o sistema, o governo é quem está cuidando desse momento do Estado. O Estado pode pensar em décadas, enquanto eu e você pensamos em 2, 3 anos de planejamento. Então perceba que nos últimos 40 anos, talvez mais, talvez menos, o Estado veio lentamente disseminando por meios indiretos a construção de uma cultura onde a família tradicional vai lentamente saindo de cena. E você pode perceber que isso é extremamente gradativo. Antes, era convencional entender que todo mundo tinha uma família tradicional. Hoje, já não é mais tão convencional. E mais do que isso, perceba que essa diluição desses valores vão acontecendo de uma forma tão interessante, tão bem orquestrada nessa engenharia social, que hoje existe uma espécie de percepção onde o solteirão ou a solteirona são muito independentes e muito capazes, são muito versáteis, enquanto o pai de família é aquele cara lá do antigamente. Quando você pensa no pai de família ou na mãe de família, você automaticamente associa isso, pelo menos os mais jovens, associa isso a algo mais antigo, a algo mais antiquado. Enquanto o cara mais solteiro, mais dinâmico, é visto como um potencial mais interessante de desenvolvimento, certo? Então, perceba que isso foi sendo feito lentamente nas nossas vidas e tem sido feito com tremendo sucesso. Afinal, hoje as famílias tradicionais estão se desmontando por completo, estão brigando, estão com valores diferentes e entenda que esses valores eles surgem de algum lugar, certo? Se a novela da Globo, eu e você provavelmente não assistimos Globo, tá? Mas entenda que grande parte do país ainda assiste. Nós estamos em uma bolha onde nós estamos um pouco mais isentos disso. Mas grande parte deste país ainda é conduzido e influenciado pelo que aparece na novela das 8, ou pelo que aparece no jornal, ou enfim, dos canais maiores. E são nesses canais que o Estado tem a maior mão de controle, onde ele consegue puxar as cordas certas para criar a cultura que ele gostaria, certo? Então, esse é o nosso primeiro maior inimigo, né? O Estado, com a sua necessidade intensa de controle. O nosso segundo maior inimigo são as corporações tecnológicas. Essas têm uma premissa diferente. O nosso objetivo, o objetivo deles para os seres humanos não é necessariamente controlá-los, e sim tirar leite. As empresas tecnológicas estão interessadas nos seus olhos, na sua atenção. Quanto mais tempo você usa a plataforma de uma empresa, mais dinheiro você traz para ela. Logo, o interesse daquela empresa é mantê-lo preso naquela plataforma pelo maior tempo que ela conseguir. Se você ficar o dia inteiro no Facebook, ponto para o Facebook, ele conseguiu o que ele precisava, ele fez de você uma vaca leiteira, porque você está ali o dia inteiro consumindo e vendo anúncios e consumindo coisas e assim consecutivamente. Então,
as empresas tecnológicas também entenderam que é importante uma série de fatores para manter um usuário preso à plataforma. Uma delas, naturalmente, é a construção de um algoritmo adequado, onde ele ofereça para você o que você quer ver. Assim você fica por mais tempo nessa plataforma. Mas mais do que isso, existe uma série de concepções mostrando que para você construir um usuário que seja capaz de se engajar profundamente nas plataformas e por longos períodos, ele vai se sair melhor neste padrão se for solteiro. Ou seja, se você tem uma família, eu e você talvez aí, né? Se você tiver uma família assim como eu, cara, eu tenho uma filha em casa, eu tenho uma filha na barriga da minha esposa, eu tenho uma esposa, eu tenho uma sogra em casa, eu não tenho tempo para ficar na internet o tempo todo. Eu não tenho capacidade de ficar o dia inteiro mexendo na internet porque eu tenho responsabilidades na minha vida real. Ou seja, eu sou o padrão que a empresa de tecnologia não quer. Eles não querem de jeito nenhum que todo mundo seja assim. Muito pelo contrário, o que eles querem? Eles querem que você tenha 35, 40 anos, não tenha família nenhuma, não tenha um emprego estável, para que você possa ficar o tempo todo online, para que você possa consumir o conteúdo deles o tempo todo. Então, existe um processo interessante que eu considero muito curioso, que é a individualização para a coletivização. Ou seja, peraí, vou tomar um gole de café e esperar esse caminhão passar. E o que é isso? O que é essa individualização para a coletivização? Pessoas sozinhas estão mais dispostas a comprar ideias de movimentos coletivos. Veja, se eu tenho uma família e você me oferece uma ideia muito louca de como viver a vida, sei lá, vamos agora entrar no metaverso e o resto das nossas vidas ficaremos no mundo digital. Qual vai ser o meu primeiro crivo para dizer para você que sim ou que não? Pô, primeiro eu preciso conversar com a minha família, cara. E a minha família vai sentar junto e falar assim, pô, mas aí não vai dar, né? Porque aí a gente não vai conseguir manter a família rodando, a gente tem que pagar as contas, a gente tem aqui um monte de coisa. Enfim, a família se torna um crivo de avaliação, mas aos olhos das companhias de tecnologia é um grande empecilho. Se eu tivesse solteirão, tranquilão, na casa dos meus pais, se você chegasse para mim, Julio, vamos passar 24 horas por dia no metaverso? Eu provavelmente diria que sim e vamos embora. Ou seja, indivíduos solitários têm maior propensão a comprar ideias coletivas e entrar mais profundamente no consumo do produto tecnológico. Então é natural que, assim como o Estado, as empresas de tecnologia querem você solteiro, querem você cada vez menos apegado a valores familiares, porque você, meu amigo, me desculpe, mas é verdade, você é uma vaca leiteira, assim como eu, assim como todos que usam plataformas online hoje. Quando você não paga pelo produto, você é o produto, certo? Então, se você não paga para você usar o Twitter, o Facebook, entenda que você está pagando sim, só que de outra forma, pagando com seus dados e com os seus olhos, com a sua atenção, ou melhor dizendo, com a sua alma. Então, é muito importante tomar cuidado com tudo isso, porque os frutos já estão aí. Existem inúmeras pessoas hoje que compraram essa visão. Eu aqui no canal já falei por várias vezes por que eu não gosto dessa linha dos caras que querem ficar solteiros, das pessoas que não gostam da ideia de ter uma família, porque uma família é isso, porque uma família é aquilo, porque vocês são apenas um fruto dessa estratégia de engenharia social. E eu sei que é difícil. O Estado hoje, ele tem um poder gigantesco. Não é à toa que, para dificultar ainda mais a formação de uma família tradicional, o Estado criou leis que assustam, né? Ou seja, se você hoje entrar num relacionamento, se casar, tiver um filho e der errado, você vai se ferrar financeiramente, você vai se ferrar com seus patrimônios. E tudo isso é feito, não é para gerar justiça, é para desencorajar você a ter uma família, porque é muito arriscado. No final é isso, você olha e fala assim, cara, não compensa fazer isso. Só que o não compensa fazer isso não saiu da sua boca, saiu de uma engenharia social muito complexa que existe por trás. E eu considero que, sinceramente, muita gente vai achar que eu estou viajando, ou não, sei lá, mas eu considero que a última derrocada da liberdade individual, o momento onde a liberdade individual deixará de verdade operar neste mundo, será quando a família não existir mais. Porque, como eu disse, cara, pode estar rolando um regime gigantesco em volta da gente. Pode estar havendo um grande irmão agora ouvindo tudo que a gente está falando, ou algoritmos trilionários
trabalhando para controlar sua mente da forma como for possível. Mas ali, na mesa de jantar, na mesa do almoço, antes de dormir, uma família reunida é uma blindagem que ninguém consegue penetrar. Então, na hora que quebrarem essa última blindagem, essa última resistência, puf, colapsa tudo. E aí, meus amigos, seremos de fato vacas leiteiras extremamente monitoradas pelo Estado e naturalmente gerando muito lucro para as empresas multimilionárias. No entanto, um ponto importante. Agora vem a parte catastrofista minha, né? Eu acho que a gente já perdeu essa luta, para ser bem honesto, tá? Veja, quem são os nossos inimigos? De um lado, nós temos os governos, os estados do mundo inteiro, que são extremamente ricos, poderosos, capazes de usar força letal contra aqueles que não concordam com ele, e também com a capacidade de legislar e pensar em décadas para poder submeter você ao controle deles. Do outro lado, nós temos também as corporações tecnológicas com algoritmos, utilizando-se de supercomputadores extremamente mais inteligentes do que eu e você e do que todos nós juntos aqui neste vídeo. Além disso, eles possuem recursos infinitos, trilhões de dólares à sua disposição para conseguir contornar e hackear a sua cabeça. Inclusive, não sei se você sabe, mas o termo human hacking, ou seja, hackear humanos, está cada vez mais frequente nas discussões de desenvolvimento de algoritmos. Sim, você é hackeável. Grande parte das suas opiniões, as opiniões que você tem hoje, que você acha que são suas, foram colocadas na sua cabeça de forma estratégica, porque você é hackeável, assim como eu. Então, mas voltando ao ponto principal, perceba que nós temos inimigos titânicos. É quase Davi contra Golias versão 2.0, né? Então, eu realmente acho que no rumo em que estamos, a família tradicional vai desaparecer. Não porque eu quero, mas é porque os inimigos são grandes demais. E porque as pessoas estão cegas demais. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Ninguém está vendo que está cedendo a sua capacidade de pensar de maneira própria pela simples necessidade de conseguir mais likes ou comprar um novo celular, o novo lançamento, a nova marca que é moda. Então estamos trocando as nossas almas por um pouquinho de conforto social e por aprovação social. E eu não sei exatamente como isso vai terminar, eu espero estar redondamente errado em tudo que eu falei aqui agora, mas está feio. Então assim, o que eu posso fazer, né? Eu como pai de família hoje, né, e você talvez que tenha filhos, né? Cara, a gente pode viver nossa vida da forma mais honesta possível. Primeira coisa, cara, se desvencilhe um pouco das redes sociais. A internet ela foi criada para ser um acessório para as nossas vidas, para ser um meio de pesquisa e diversão casual e não as nossas vidas. Cara, tem gente que acha que o Twitter representa a vida real. Tem gente que acha que o que acontece nos trendings do YouTube representa a vida real e não é. Isso é uma mentira, isso é uma fantasia que foi construída na sua cabeça. Os top trendings do Twitter não importam para o cara que está aqui atrás de mim, passando veneno no pasto, cuidando do gado. E esse gado é o que vai chegar na tua mesa depois para você comer um bifezinho. Ou seja, a vida real não é a internet. Então entenda que para a gente começar a, quem sabe, ter uma vida de maior qualidade enquanto ainda é possível, o primeiro passo é dar uma desplugada desse mundo online para não adoecer nesse processo e para ter espaço para suas ideias aparecerem. Para você parar de ter ideias dos outros, ideias dos algoritmos e ter um respiro para começar a pensar com as suas próprias ideias. Pega um livro para ler, cara, desconecte-se um pouco da internet, pega um livro, vai folhear algumas páginas, vai ver ideias que não estão contaminadas pelos algoritmos. Os livros são um dos últimos bastiões de conhecimento que nós temos hoje, porque no livro você não vai ver as páginas que foram criadas para manter você atento àquele livro para vender mais anúncios para vocês. Não, os livros são o que são. E alguns vão ser bons, outros vão ser ruins, uns você vai concordar e outros você vai discordar. Leia livros. Comece a conhecer teorias que não estão contaminadas pelos algoritmos. Depois disso, tenha boas famílias. Ame as pessoas que são importantes para você, lute por elas, cultive as suas relações. Se hoje você é casado, trate de maneira honrada e de maneira amada a sua esposa ou seu marido. Todos os dias, cara, vai lá, diz que ama, fique junto, converse. Se você tem um filho ou uma filha,
Não terceirize a sua criação para um celular. O seu filho ou a sua filha vai ser um dos maiores inimigos da sua formação de caráter se você deixar ele sendo formado pelo celular. Porque aí a tua criança cresce e é contra o modelo familiar da onde ela veio, daquele modelo onde você lutou muito para construir. Então, tira isso dos seus filhos, cara, e crie experiências mais próximas com eles. Saia para acampar, saia para fazer uma trilha, vai construir alguma coisa juntos, tira o moleque da frente de uma tela e crie relações reais. Leva para pescar, leva para passear num lugar offline. Isso é extremamente importante. E como eu disse, eu realmente acho que essa guerra já está perdida. A grande massa é totalmente controlada, são vacas leiteiras perfeitas, né? E a gente não tem muito o que fazer, cara. São corporações gigantes, estados gigantes. Então vamos fazer o que podemos, né? Vamos ser honestos, vamos fazer o nosso melhor para dar o melhor para a nossa família enquanto ainda dá, até onde der. É isso. Então eu sempre disse aqui, eu crio a minha filha para o fim do mundo, né? Eu crio a Luna, e agora o próximo que eventualmente vai chegar, para um cenário muito difícil na sociedade, onde as pessoas são simplesmente zumbis, né? Já existem inúmeras declarações públicas preocupadas, cara, entidades preocupadas em como manter uma classe de humanos inúteis mergulhadas no mundo online. Já existe, cara, você tem noção de que já estão debatendo o que fazer com pessoas no mundo, porque elas estão inúteis demais? Então, cuidado, as coisas andam meio loucas, cara, e você talvez agora ache que eu sou um viajão, mas se você ver esse vídeo daqui 20 anos, talvez você fale assim, realmente, Júlio era um viajão, ou que eu estava certo. Então, sei lá, é isso. Enquanto houver a família, há meios de resistência. Não importa o que o jornal grite, não importa o que os algoritmos digam, quando tá eu e minha esposa e minha filha, ninguém entra. E ali, eu, ela e a minha filha, vamos definir o que fazer. Seja legal, seja ilegal, seja moral, seja amoral, seja ético ou não ético, não interessa. O que acontece dentro de uma família, desde que essa família esteja focada em um objetivo, só pertence àquela família. A família é um foco de resistência, é um foco de tentativa de destruição do status quo. Quando nós temos uma família, nós somos capazes de destruir a realidade que nos cerca. Então é por conta desta família que nós podemos continuar existindo como existimos. Lembre-se, o Velho Oeste era o Velho Oeste até não ser mais. O mundo é hoje como é, com a sua frágil liberdade, até não ser mais. Então, num piscar de olhos, você vai olhar e falar, caraca, realmente, eu estou em uma jaula almofadada. Então, cuidado. Cuidado com o que você acredita, cuidado com o que você prega. E eu espero ter trazido alguma clareza diferente para você aqui. Eu não quero te deixar amargurado não, tá? Não olhe para esse vídeo com uma visão do tipo assim, nossa, minha vida acabou, e o mundo vai acabar. Para, não pensa assim. Ficar com medo é coisa de covarde e fraco, tá? Não fique com medo. Apenas introjete essas informações na sua cabeça para buscar por novas estratégias. Quem age por medo é covarde. Eu não quero criar aqui uma concepção, uma relação entre eu te coloco medo e você sai correndo. Não é isso. Eu estou te contando algo que eu vejo e você agora, como um bom homem, uma boa mulher, vai pensar, deixa eu ver se faz sentido para mim. É, sim, não, tá. Ok, faz sentido. O que é que eu vou fazer para contornar? É assim que a gente pensa. Pragmático, funcional. Olhe as coisas, crie estratégias e crie planos para executá-los. Ponto. Não fica ansioso, não vai perder noite de sono. Não, isso não vale a pena. Combinado?